Nosso abraço fraternal aos nossos amigos, a todos aqueles que prestigiam o nosso trabalho, que estão aí assistindo com a gente, conversando, batendo papo. Não esqueçam de mais a informação para a gente. Se puder até dizer onde que estão, os lugares do nosso querido Brasil, né, que possa estar assistindo. Então, nós temos uma ideia, né, de proporção, né, de assistência, né? Então hoje nós vamos conversar sobre a bandeira brasileira. Parece ser uma coisa muito simples, todo mundo conhece a bandeira e tudo mais. Entretanto, existe muita coisa por trás, muitos mistérios, até mesmo um absurdo da heráldica, né, como muitos assim falam, mas existe um porquê dessa bandeira estar assim, foi feita assim, confeccionada assim, e que expressa realmente os valores do passado, do presente e do futuro do nosso querido Brasil. Então vamos ver, vamos andar um pouquinho aqui. Então, olha só o que eles dizem aqui, ó. Nação representa a consciência. Uma nação representa a herança de Deus, não perdendo de vista, no plano cosmogenético, que o planeta Terra é também um ser vivo. Cada nação é a síntese de uma coletividade, que, por sua vez, representa o sustentáculo físico de Deus, porque sabemos que a divindade está crucificada em cada criatura humana. Deus, o Logos único, é a energia primordial, essencial, fonte de toda a vida, Brahma. Uma nação alegoriza, sem dúvida alguma, o Logos humanizado. Portanto, uma nação é formada pelos fragmentos da essência divina expressos em vida formal. Na palestra passada, nós falamos sobre os mistérios das manifestações divinas. Falamos sobre os avatares, os iluminados, etc. E muito aqui, nesse slide, tem a ver com aquilo que nós falamos na semana passada, sobre essas manifestações. Então, em cada época, a manifestação divina, né, acontece uma manifestação divina no lugar. E ali implantado um trabalho, uma consciência, uma cultura, etc. Muito bem. Depois dali, aquela manifestação divina se afasta e vai, dali, depois de um certo ciclo, ela vai se apresentar em outro lugar. Então, fica para trás aquele conhecimento que foi dado como uma referência àquele povo, àquele local. Dali vai haver uma nova manifestação em outro local, vamos dizer assim, em outra nação, em outro país, etc. E aí, aquele conhecimento que foi dado lá naquela outra nação, naquele outro país, naquela outra terra, vai ser atualizado nessa terra agora. Vai ser dado um pouco a mais de conhecimento. Aliás, o mesmo conhecimento, mas com um pouquinho mais de tempero, vamos dizer assim. E aí fica qualificado que a divindade não se manifesta falando sempre as mesmas coisas. Sempre há uma atualização, igual uma escola. Você entra na escola no primeiro ano, no segundo ano já um pouquinho a mais, no terceiro ano vai aumentando e vai assim sucessivamente. Então, no caso aqui, no nosso caso vertente aqui, está dizendo que cada nação representa a herança de Deus, no sentido evolucional, no sentido do progresso e da prosperidade. E assim, com o passar do tempo, vai se povoando o planeta, até se constituir uma consciência única. Então vamos ver mais na frente. Então, bandeiras na evolução e na civilização. Em todo o planeta, não existe nenhum país que não possua a sua própria representação simbólica, através de uma bandeira. Por trás de cada estandarte ou bandeira, oculta-se uma verdade somente de conhecimento dos mais adiantados cabalistas e estudiosos em heráldica. Então, por trás de cada bandeira, existe uma verdade, uma informação, um simbolismo.
em todas as bandeiras, nos símbolos, nas nações, estão sintetizados os valores de um povo, de uma raça, num determinado ciclo evolutivo. Nós já comentamos isso aí. Normalmente, na bandeira se encerra a origem, a constituição e a meta a ser alcançada pelo seu povo, sob a tutela kármica da lei que a tudo e a todos rege. Então existe um porquê, né? Olha só, aqui no cantinho. Os símbolos atuam no inconsciente coletivo. Então vai sendo firmado no inconsciente coletivo aquelas informações. Vai fazendo parte desse inconsciente, do inconsciente coletivo. Então, não existe no nosso mundo, no nosso planeta, um país que não tenha a sua própria representação simbólica. Então, ali está informando, está mostrando, simbolicamente, quais são as razões daquele povo. Então, é como se fosse o início, o meio e o fim, né? O princípio, a finalidade, etc., daquele povo ali, aquela meta. Então, uma bandeira, ela não deixa de ser um arcano. Ela registra aquelas informações que poderão ser até algumas coisas alteradas, mas não pode ser modificadas. Então, a marcha evolutiva, a essência divina, a mônada, a centelha, imprimindo sua marcha evolutiva entre os povos, vem palmilhando todo o planeta, tendo como estandarte ou tanca, segundo Sanskrit, chama-se tanca, o símbolo da sua divina presença através das bandeiras do mundo inteiro. Desde o século passado, a atual bandeira brasileira vem mostrando aos verdadeiros iniciados o caminho de Ior, quer dizer, o caminho civilizador, o caminho formado, levado, que é feito pela onda de vida, que é o movimento civilizador. Ora fixando-se no Oriente, ora no Ocidente. Agora, definitivamente, no Brasil e, por extensão, América do Sul. Estes símbolos começam a atuar no inconsciente do povo de tal modo que passam a fazer parte dos valores psicomentais dessa gente, chegando mesmo a plasmar, constituir verdadeiros egrégoras, guardiões ou deuses tutelares. Então, a essência divina, ela registra, né, sua marcha evolutiva entre os povos e vai levando esse conhecimento através de uma bandeira. Existe conhecimento das escolas iniciáticas, os conhecimentos ocultos, mas o povo não pode ficar sem informações. Então é dado, de acordo com o estado de consciência das pessoas, daquele povo, aquilo que ela poderá entender. Então as pessoas ficam procurando mistérios daqui, mistérios dali, querem saber dos mistérios da eubiose, os mistérios da teosofia, da Rosa Cruz, da maçonaria, coisa e tal, mas a coisa não é bem por aí que funciona. Porque as pessoas às vezes querem descobrir os mistérios, levantar esses mistérios, mas na verdade é por pura vaidade, né? Ela não tem, realmente ela não quer saber, não quer aprender realmente aquilo que ali é ensinado, né? É pura vaidade mesmo, né? E então elas ficam procurando essas informações, ficam criticando aqui, criticando ali, questionando de lá, mas no entanto, quando se fala na disciplina das escolas iniciáticas, aí as pessoas realmente refutam, né? Elas se afastam, não conseguem ficar, porque existe uma história assim de que a gente quer tudo, as pessoas querem tudo pronto, querem mastigado, e as pessoas vão lá, resolvem o problema, estudam e vêm trazer, né? De maneira bem tranquila para as pessoas. Aí informa a coisa e tal, mostra como é que a coisa funciona, mas aí a atitude que é boa de fazer um grande mergulho, o mergulho no vazio, a busca pelo Deus interior, isso ninguém quer. Isso é muito difícil as pessoas quererem, né? Procurarem. Então, já foi impresso no subconsciente dos povos
coisas lá do passado distante, de sempre as pessoas ficarem aguardando, né, a permissão dos dirigentes, dos governantes, dos religiosos, de um modo geral, para que elas possam, então, caminhar, fazerem alguma coisa. E já no terceiro milênio, agora, né, vamos dizer assim, já não é isso mais exigido. A exigência hoje é que a pessoa ande, ela progrida, ela cresça, ela vá atrás do seu prejuízo, como é que a garotada fala aí. Então, como é que fala? Então, chega num ponto que as pessoas trabalham, né? Elas vibram essa energia em cima, no caso aqui do nosso caso específico, a bandeira brasileira. Então ela vibra em cima da bandeira brasileira, né? Aquele amor, aquela dependência também, vamos dizer assim, aquele valor, e acaba criando uma egrégora, uma energia, uma forma de pensamento, e que acaba virando um Deus tutelar daquele povo. Vamos andando. Então, aqui é o aspecto histórico, né, do descobrimento do Brasil. Segundo os grandes historiadores, a escola de Henrique de Sagres não era meramente uma escola para simples navegadores, e sim uma escola que sustentava em suas salas a sabedoria inicial das idades, da Augusta Ordem Secreta, de Augusta Ordem Secreta. Em 1480, foram diplomados na escola de Sagres os seguintes alunos. Aí está aí, Luiz Eusébio Vasco da Gama, Afonso Dias de Solis, Fernão Dias de Magalhães, Gonçalo Coelho, Gaspar Gonçalo Coelho, Pedro Gustavo Álvares Cabral, Sebastião Cabot e Sebastião Gomes Del Cano. Então, isso mostra que esses personagens não eram simples pessoas que foram para lá, estudar e saíram para navegar. Não foi bem por aí, não. Porque esse pessoal, eles foram fazer uma iniciação. E aquela iniciação, a iniciação naquela época, exigia que se mostrasse, né, ao mundo que existe algo mais, que a Terra não era plana e vai por aí afora. Então, nessas augustas escolas, tem sempre o conhecimento do futuro. E aí, eles vão dando esse conhecimento e vão puxando, né, vão orientando as pessoas a irem para frente. Com outro detalhe aqui, nós estamos vendo o brasão, né, o brasão de Pedro Álvares Cabral. Então, nós vamos encontrar aqui, né, um cabrito lá em cima e dois no escudo embaixo. Isso mostra, esse é o caso de apontar um símbolo maçônico, né, que as pessoas vivem hoje falando, comentam sobre o bode, isso e aquilo, mas não procuram entender como é que isso funciona, qual é o simbolismo disso tudo. Então, isso tem um porquê, né, de seres de autarquia que são simbolizados por esses símbolos, né, simbolizados por essas figuras, por esses animais. Então, história. Pedro Álvares Cabral, aos 32 anos, recebeu de Dom Manuel, rei de Portugal, a difícil incumbência de fundar, em base política, o seu Império das Índias. Já o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose, ensina o seguinte: o fato de alguém se chamar Pedro Álvares Cabral e adotar o brasão vários ramos de uma árvore, chamada árvore genealógica dos Cabiras, tendo embaixo, no escudo, 2 cabritos, e em cima, no cume, na cúspide, um outro, um pouco menor, na razão de uma tríade, ou pai, mãe e filho, que no caso é uma representação feita da época. Denota superiores conhecimentos esotéricos que não os podem ter homens vulgares, por mais ilustres que sejam. Então, já naquela época já existia esses mistérios. Então, já se apontava nos seus brasões, tudo mais, a finalidade daquela empreitada. História do descobrimento. Alguns historiadores indicam que a Esquadra de Cabral era composta de 12 navios, cuja padroeira era Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então eram 13 navios partiram. Um se perdeu, que foi o caso do Vasco de Ataíde. 11 navios seguiram para as Índias, entre aspas, e um voltou para sobre a descoberta.
Também, como hoje também, né, para o crescimento, direcionando um conhecimento para o crescimento da humanidade. E Agni, o fogo sagrado. Esses seres formam hoje, conjuntamente com a elite dos povos chavantes, incas e tupis, da linhagem dos atlantes, as sementes dos futuros povos, relacionados ao mistério da raça dourada. Voltando, então vamos lá. Com o detalhe, quando eles saíram lá de Portugal, foi feito, então, um cerimonial. Foi feito um cerimonial. E foi feita uma missa, né? E no altar existia uma bandeira, e aquela bandeira era a bandeira dos templários. Depois disso, aí eles receberam as informações, né, ali de boca a ouvido, e partiram, né? Então, quando chegaram em praias de Porto Seguro, né, vamos dizer assim, lá em Porto Seguro, foi feito o cerimonial a bordo. Depois de que foi feita a primeira missa no Brasil, propriamente dita, já em terra firme. A bandeira de Tomé de Souza, depois de 29 de março de 1549, após a chegada de Tomé de Souza como governador-geral do Brasil, foi usada a que passa por ser a primeira bandeira brasileira. Esta bandeira trazia em campo azul uma pomba branca com 3 folhas verdes no bico e a legenda Siquila ad arca reversa est, cuja tradução é assim, assim ela voltou para a arca, inscrita em letras azuis, numa faixa branca em círculo. Esta bandeira surgiu oficialmente numa procissão de Corpus Christi, realizada depois de ter o padre Manuel da Nóbrega mandado erguer a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, Bahia. A pomba voltando à barca é uma referência sutil ao que aconteceu na Atlântida, quando as sementes raciais foram recolhidas na barca, ou Agartha, que é uma cidade, que é um plano de alto nível espiritual, de espiritualidade, e que dali vem os dirigentes do mundo inteiro, né, no sentido espiritual. Heráldica, ciência das bandeiras blasões. As obras se tratam da heráldica. As obras que tratam da heráldica fazem referências de que existiam pessoas na Idade Média chamadas de heraldos, uma espécie de mestres de cerimônias, ou de cerimônias que eram verdadeiras marcas registradas e que assinalavam as chifres da pessoa. Os participantes tinham quase que se identificar através de seus elmos, que estavam abaixados naquele momento, armaduras, escudos e outros sinais heráldicos. Ao apresentarem-se, os contendores levantavam o braço e abriam o visor do elmo, e com isso nasceu a continência militar. Então, a partir desses eventos, nasceu a ciência, a história, vamos dizer assim, um ramo da ciência, chamada heráldica. O verde e amarelo, ligado ao governo sinárquico, as cores da bandeira brasileira têm uma razão de ser muito profunda, porque estão relacionadas aos ditames da lei divina. Estas cores expressam as casas reais da Áustria e de Portugal, casas relacionadas ao governo sinárquico. O verde, o retângulo verde, está vinculado às cores da Casa de Bragança, em Portugal. Simboliza o país da eterna primavera, nas palavras de Dom Pedro I. O amarelo está vinculado às cores da Casa de Habsburgo. A imperatriz Dona Leopoldina era originalmente de Habsburgo, da Áustria.
o brasão do Império ao centro da bandeira da época, né? Então a cor da Casa Real de Bragança, Portugal, era amarela. E a cor da Casa Real do Habsburgo, Áustria, era verde. Vamos andando um pouquinho que a gente vai chegar lá. Vamos tomar uma aguinha, porque a garganta já secou há muito tempo. As ordens dos Templários de Cristo e o Brasil. As cores nacionais, verde e amarela, foram escolhidas pelo próprio imperador Dom Pedro I e estão relacionadas à independência do Brasil. Então, o pavilhão do Brasil simboliza o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, a nossa terra e o nosso céu. Recorda a filiação com a França, centro do Ocidente e da Ordem dos Templários, depois transformada em Ordem de Cristo, por D. Diniz, rei de Portugal, cujo símbolo da Cruz Vermelha Templária estava estampada nas velas das caravelas comandadas por Cabral, cor complementada ao verde dos Braganças nas cores da bandeira portuguesa. O vermelho da cruz dos Templários simboliza, nesse caso, o mistério do Santo Graal, sangue e sacrifício ou sacro ofício da manifestação divina que se preparava para entrar em ação, novamente, agora em Porto Seguro, o Brasil. Interessante, voltando lá sobre a viagem de Cabral, né? Essa viagem, esse evento, foi custodiado pelos tesouros dos Templários, né? Que Filipe o Belo e o Papa Clemente V não conseguiram colocar as mãos, né? Dizimando os Templários, etc., entre aspas. Então, essa fortuna, ela foi resgatada. E parte dessa fortuna, né? Essas pedras preciosas, etc., vieram sustentar vários eventos das grandes escolas iniciáticas, né, do governo oculto do mundo para a realização dos seus trabalhos. Vamos mais um pedacinho. Símbolos nacionais, 5 períodos históricos. Esses detalhes aqui, nós podemos ver com calma, né? Hoje em dia é só abrir no Google, está tudo lá. Então o Brasil passou basicamente por 5 períodos históricos até chegar aos dias atuais. Cada um deles foi destacado por importantes acontecimentos, não só de caráter social, mas também de natureza profundamente iniciática. Então, aí estão as datas, né? Vocês podem ver, período Brasil-Colônia, 1500 a 1580, segundo período Brasil-Reino, 1580 a 1822, depois terceiro período, Brasil, Segundo Império, 1882 a 1889, e o quinto período, Brasil-República, de 1889. Em 19 de novembro de 1889, foi criado por decreto número 4, a bandeira brasileira republicana. Vamos mais um pouquinho. Olha só. Influência da Revolução Francesa. A execução do desenho da bandeira e do escudo imperial foi devida a Jean-Baptiste Debré, para compor o pavilhão nacional. Debré inspirou-se, evidentemente, em algumas bandeiras militares francesas do tempo da Grande Revolução e da época napoleônica. Os acontecimentos que deram origem à independência do Brasil foram reflexos da Grande Revolução Francesa e da participação ativa da maçonaria. O próprio imperador Dom Pedro I pertencia a seus quadros, onde ostentava o nome de Guatimozin, onde era grau 33. Um dos mais importantes e líderes maçônicos da época foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Com a abdicação de Dom Pedro I, 1831, foi nomeado tutor de seus filhos, o futuro Dom Pedro II e de seus irmãos. Morreu em 1838, 5 anos após ter sido demitido do cargo. Muito bem. Vamos voltar ali sobre o caso de Napoleão. Então, quando Napoleão esteve lá no Egito,
e que ele divisou as pirâmides e tudo mais, né? Não sei quantos, 40 séculos contemplam vocês aqui, vai por aí. Muito bem. Mas ali também teve um porquê dele chegar ali. Então, ele esteve em contato com grandes mestres do governo oculto do mundo. E ali ele foi esclarecido, né, sobre os próximos trabalhos do governo espiritual do mundo, e que esse trabalho deveria vir para o lado de cá, para o Ocidente, para o Brasil. Então foi criada aquela situação, junto à corte portuguesa, que Napoleão iria invadir, e eles então daí vieram para o Brasil. Então teve um porquê, não foi à toa. Então existe uma história e uma história. Então existe uma história que é contada pela grande fraternidade branca, ou pelo governo oculto do mundo. E existe aquela que os dirigentes, os governantes, os políticos, essa turma toda, passam para o povão, que na realidade fica sabendo as coisas assim, de tabela, aos pedacinhos, coisa e tal, né? Levantando pouquíssimo véu, né, da sabedoria inicial das idades. Embora eles também, muitos, a grande maioria, também não saibam sobre a ciência inicial das idades. Né? Da mesma forma que eles passam para o povo somente algumas coisinhas, também do de cima também passaram poucas coisas para eles. Então eles assumem como fosse eles donos daquele conhecimento, mas no entanto eles também só têm uma parte, né? Uma beiradinha do véu que foi levantado para eles. Então está aí, etapa de criação da bandeira nacional. Então temos aí, né? Vocês podem ver, também podem procurar lá no Google, que vocês vão encontrar. Então a bandeira da ordem militar de Cristo. Então o símbolo que vier, aquele símbolo que veio nas velas das naus, que era uma cruz vermelha, ali na realidade expressava uma chaga feita por uma lança. Então, alguma coisa que foi lanceada, né? Vou dizer assim, talvez até a chaga de Cristo foi lanceada, e aí mostra, né, quase no formato de uma cruz. Então, depois vem a bandeira da restauração de Dom João IV, depois a bandeira do regime constitucional, depois a bandeira real, logo depois a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira da Proclamação da República, 1822-1889, depois a bandeira de João III, período de colonização, depois bandeira de Dom Pedro II, Portugal, bandeira provisória da República, em 1889, de 15 a 19 de novembro de 1889, a bandeira do domínio espanhol, 1616-1640, né, aquela que também está fora de ordem, e Dom João VI, 1816-1821. E depois, finalmente, a bandeira brasileira, que foi inaugurada, foi implantada em 1889, e essa característica que ela tem aqui, essa configuração, foi até 1960, que depois nós vamos ver. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a letra do hino da bandeira foi escrita por Olavo Bilac, e a música composta por Francisco Braga, apresentado pela primeira vez em 9 de 11 de 1906. Hino Nacional Brasileiro, letra, poema, Joaquim Osório Duque Estrada, 1870-1927. E a música é de Francisco Manuel da Silva, 1795 e 1865. Tornou-se oficial no dia 1º de setembro de 1971, a lei número 5.700. Independência do Brasil, Dom Pedro I, Vitor do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Hinos e versos são cantados com reproduções de toda a ordem, estandarte, pendão, pavilhão, lábaro, etc., sempre situadas em pontos mais altos, esperando os nossos ideais.
Então, vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver. Então, todo esse aspecto histórico, né? Então, a constelação da bandeira brasileira. Queremos avisar também aos nossos amigos que podem também fazer o download, né, desse material. As constelações da bandeira brasileira. O significado das constelações. As estrelas que configuram o céu na bandeira não foram postas ali por mero capricho de quem quer que seja, mas atendendo aos ditames da astrologia oculta. Então, as estrelas não foram colocadas ali por simplesmente casualidade. Vou colocar umas estrelinhas aqui e outras ali. Não é bem assim, não. Então, elas obedeceram uma configuração oculta da astrologia oculta. Então, oito constelações que figuram no pavilhão nacional correspondem ao aspecto do céu da cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889. Então, essa configuração estelar, que está na bandeira brasileira, ela estava nessa configuração no dia 15 de novembro de 1889. Devem ser consideradas como sendo vistas por um observador situado fora da esfera celeste, ou será um ângulo de visão de um observador que esteja em outro nível de evolução. Então, os estudiosos dizem que é um verdadeiro absurdo. Mas no caso da bandeira, não é para se olhar para cima. É como se a pessoa estivesse fora do nosso sistema solar, ou fora do nosso universo, e olhasse de lá para cá. Então, essa é a representação da bandeira brasileira, né? Então, vamos ver um outro aspecto, que pode ser um absurdo que nós estamos falando, mas vamos ver uma outra característica aqui. Ó. Olha só. Esse é o mapa de Piri Reis. Este fato faz lembrar o enigmático mapa de Piri Reis, capitão turco, feito em 1513, encontrado no Museu de Topkapı, em Istambul, na Turquia, em 9 de novembro de 1929, onde se constatou que os contornos e reentrâncias dos continentes ali apontados eram vistos como se o observador estivesse a milhares de quilômetros acima da superfície da Terra. Segundo ele, foi pesquisado em documentos antigos e secretos. Então, isso aí vem mostrar que, possivelmente, vamos dizer assim, que as escolas iniciáticas ensinam, que aconteceu também no nosso planeta, aconteceram outras civilizações. Né? Então, a civilização anterior à nossa foi a raça Atlante. E eles já voavam em discos voadores. Eles tinham os bimanas. Então, quem sabe se eles também não podiam já, né, registrar esses detalhes da costa brasileira e da Europa e vai por aí afora. Então, esses detalhes todos já eram observados pelos grandes iniciados do passado. Eles já conheciam. Tudo indica que a escola de Sagres já possuía algum conhecimento sobre isso aí. E com isso, o desejo de chegar à Índia para justificar, né? Porque eu vou dizer, olha, nós vamos levantar um fundo para irmos em direção ao mar, né? Vamos por um mar aberto, para chegarmos até uma terra que está lá. Então ninguém ia aceitar esse tipo de coisa. Então justificava isso indo para ir buscar mantimentos e tudo mais nas Índias. Mas, na realidade, uma viagem já tinha sido feita e a outra, então, eles puderam se lançar ao mar diretamente em busca de novas terras. Na bandeira, o Distrito Federal, cada estado da federação está representado por uma estrela. Então, são, portanto, 27 estrelas de 8 constelações, configurando as atuais 26 estados e o Distrito Federal. Na confecção da bandeira, foram escolhidas as constelações astrais, com exceção do Pequeno Cão, que forneceu próximo, para significar que a nossa bandeira tem um estado que se estende ao hemisfério norte. São as seguintes estrelas que representam as constelações que caracterizam o estado brasileiro.
Mas antes de falar sobre isso aqui, mas vamos ver de outra maneira agora aqui a nossa bandeira. Então é um painel, vamos dizer assim, é uma quadratura verde e que tem um losango, né, aberto em seu centro, mostrando que por trás existe um outro painel, e esse outro painel é de cor amarela. E no centro desse outro painel existe uma esfera, e essa esfera é, no caso, a esfera celeste. Então, se vê o mundo pelo quadrado e se vê o plano espiritual pela parte esférica, pela redondeza. Então está aqui, no caso, um detalhe, então desenho modular da bandeira brasileira, Lei 5.706, é isso mesmo, 1º de setembro de 1971, e foi alterada pela Lei 8.421, de 11 de maio de 1992. Então, para mostrar que tudo isso é trabalhado, é realizado através de uma heráldica. Então, isso aqui é toda ela projetada, tem um porquê de cada estrela dessa daqui. Então, vamos ver mais adiante esses detalhes. Olha só. As estrelas representam as constelações que caracterizam o Estado brasileiro. Então, constelação do Cruzeiro do Sul, né, representa Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. O Triângulo Astral, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estrela Espica, Pará, que fica acima da faixa. Que muitos pensam que é Brasília e tudo mais, mas não é. Então está lá, e naquela configuração mostra que foi colocada ali mesmo, né? Foi configurada ali. Então, constelação de Argos. Então, estrela Canopus, Goiás. Então, vocês podem ver que está todas elas marcadinhas aqui. Ou seja, vocês podem fazer um download desse material e de outros materiais também e acompanharem a palestra, né? Depois pode também assistir e vai acompanhando, pega uma bandeira brasileira, né? Abre e vai olhando, e à medida que a gente vai falando, vai conversando, e vai olhando, vai identificando. Constelação do Cão Maior. Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Roraima e Tocantins. Constelação do Cão Menor. Então, aqui no cantinho, nós podemos ver o Cão Maior e a constelação do Cão Menor, aqui bem do ladozinho, onde tem a Ordem e Progresso, que representa o estado do Amazonas. Então, a constelação de Hidra Fêmea. Então, Mato Grosso do Sul e Acre. Então, a constelação Sigma Doitante, representa o Distrito Federal. Essa fica sozinha cá embaixo, né? Junto ao Triângulo Astral. Ao Triângulo Astral não, ao Triângulo Austral, né? Com um detalhe, né? São muitos detalhes importantes na bandeira, mas aqui na característica dessa constelação aqui, Sigma Doitante, com um detalhe que não tem muito tempo, os cientistas descobriram que toda a configuração celeste, né, para nós aqui, ela mantém no horizonte sempre esta estrela. Essa estrela, ela não desce no horizonte, né? Ela não sai do cenário, né? Então, toda a configuração celeste, ela gira. Se vocês observarem direitinho, ela vai girando, né? Vai girando. Mas o caso é que ela fica sempre no nível do horizonte, né? Fica bem ao sul. Então, lá, ela fica baixinha e ela nunca se põe. Uma coisa interessante mesmo. Essa estrela é a única estrela de quinta grandeza que aqui nós temos. Então, mostra que Brasília não é bem para as coisas que estão sendo agora, não. Isso é coisa ainda do futuro, talvez não muito distante, que venha aí selar
os parâmetros de uma nova raça, de uma nova consciência, né, de um governo espiritual do mundo por aí. Né? Ou o material ali e o espiritual em outro lugar. Constelação de Hidra Fêmea. Então, é representada pela constelação de Escorpião. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Lá no cantinho, né? Aquele conjuntinho lá do lado direito da bandeira. Então, tudo isso é regido por fatores astrológicos e tudo mais. Então, a configuração esotérica da bandeira brasileira. Então, o branco representa a paz, a ausência de sombra, ou seja, uma oitava coisa. O azul expressa o amor e sabedoria. O amarelo indica a intuição e o verde, o mental concreto, comparativo, que por hora se desabrocha na civilização da era de Aquários. A esfera azul, ou o globo azul, expressa o além a caixa, o quinto princípio, fonte de todas as riquezas iniciáticas, com os seus dois portais. Olha só, Órion e Cruzeiro do Sul, são dois portais. Então, Cruzeiro do Sul expressando, vamos dizer assim, um quinto sistema de evolução, quer dizer, uma nova raça, uma nova civilização no nosso planeta que já começou a eclodir. E, no futuro não muito distante, a constelação de Órion. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul dá origem aos tátuas, as forças sutis da natureza. Então, essas forças, essas energias, né, que operam, que trabalham, que se realizam a própria natureza, do mineral até os seres superiores. O losango, formado por dois triângulos, expressa perfeitamente o sentido de duas tríades, uma tríade e outra superior e outra inferior. O supremo arquiteto do universo é representado pelas pedras filosofal, espiritual, e a cúbica do universo, o plano material. Então está aí. Então aquele caso do losango, na realidade, no losango, ele tem dois aspectos, do losango mesmo. Uma parte superior e uma parte inferior. Então uma é a pedra filosofal e a outra é a pedra cúbica do universo. Então, sobre as forças elementais, uma outra palestra, então nós vamos comentar, vamos trocar experiências sobre esses assuntos. Então, lema, a legenda escrita de cor verde. É muito comum nas escolas, quando nós fazemos palestra, que as pessoas, os alunos, e às vezes até em alguns casos de professores, não saberem qual é a cor das letras, da legenda, e muito menos quantas letras tem na nossa querida legenda, que é ordem e progresso. Então, tem gente que diz que é preta, vai por aí afora, são vários casos. E, no entanto, a cor é verde. O outro detalhe é que a bandeira não foi configurada com a cor branca. Ela foi configurada com a cor prata. Então, originalmente, não existia a cor branca, e sim a cor prata na bandeira brasileira, que faz parte da faixa e também das estrelas. As estrelas também é cor prata. Então, o lema, em sua forma completa, é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Olha só que coisa interessante. Então, o aspecto inicial da bandeira brasileira, a bandeira do Brasil foi concebida sob a mestria dos princípios fundamentais de ordens secretas, GOM, Governo Oculto do Mundo, que promoveram, entre vários movimentos, a grande Revolução Francesa e, por ser o Brasil o herdeiro universal das dores, experiências e esperança da humanidade, foi privilegiado com tal mérito. Então, a bandeira brasileira, do Brasil, foi concebida sob a mestria dos princípios fundamentais de ordens secretas, do governo oculto do mundo. Isso quer dizer o seguinte, que um dia a onda de vida partiu daqui do Ocidente, rodou o mundo inteiro, povoando tudo, e depois, quer dizer, desde a Atlântida, né?
povoou o mundo inteiro e retornou à sua origem aqui no Brasil. Daí são casos assim, que nós comentamos assim por alto, mas em outras palestras nós podemos comentar mais um pouco, mas são assuntos reservados, né, à iniciação. Então aqueles que querem aprender um pouco mais, querem saber um pouco mais, que procurem, né, o nosso trabalho, o trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, se inscrevam, façam curso de correspondência e tudo mais, procure departamentos nas suas cidades para conhecer um pouco mais sobre essas revelações. Então, mistério que vem do alto. No Brasil, na bandeira do Brasil, segundo revelações superiores, tudo obedece a cânones sagrados, segundo as regras da iniciação, que somente utiliza a linguagem simbólica, entendida por quem é portador de uma consciência intuitiva ou búdica, bem desenvolvida. Então, quem tem uma consciência um pouco mais avançada, né? Mais trabalhada, melhor trabalhada, então assimila melhor esses conhecimentos, né? E essas pessoas que fazem parte das escolas iniciáticas trabalham esses valores e oferecem ao mundo. Assim se compreende que a bandeira brasileira não se constitui num absurdo heráldico, como querem os não entendidos na iniciação. Ela é a comprovação de que existe uma realidade maior que só pode ser concebida em sua essência transcendental por mente muito acima do conhecimento do homem comum. Então, esses seres de alta hierarquia que se manifestam na face da Terra, vêm fundar as escolas iniciáticas, vêm dar mais um pouco mais de conhecimento evolutivo à humanidade. Então, essas pessoas, né, arrebanham os seus discípulos, preparam esses discípulos, e eles vão propagar esse conhecimento no mundo inteiro. Mais um pedacinho, vamos lá. É a maior. A bandeira brasileira está assinalada como a maior bandeira hasteada a céu aberto no mundo. Está no Guinness. Hasteada no Planalto Central e possui 20 metros por 14,3 metros. E está na Praça dos Três Poderes em Brasília. O Congresso Nacional é composto de 2 torres, de 28 andares, cada um, e tem a forma de H, pois se ligam nos 13º, 14 e 15 andares, os arcanos do Brasil. Então, olha só que coincidência, né? Olha, vamos dizer assim, que coincidência. Então, o 13º andar, o 14º e o 15º andares, né, vamos dizer assim, lá do Congresso Nacional, eles se ligam, né, um prédio ao outro. Então, as revelações, né, são mostradas, são apresentadas ao povo, ao mundo, e somente quem tem conhecimento mais aprofundado, quem procura as escolas iniciáticas, é que conhece esses valores, é que tem esses valores. Porque, de um modo geral, não é que as religiões não tenham, mas que na época que elas foram fundadas, não era permitido dar esses conhecimentos ao povo, porque o povo era ainda muito, né, muito devagar. Então, muita coisa era restrita, coisa e tal. E depois de um certo ponto, e o mental vem sendo implantado na humanidade, então fica mais fácil ainda revelar mais informações a essas pessoas. Embora muita coisa esteja oculta, somente dada àqueles que procuram realmente fazer jus ao seu processo evolutivo. Mais uma aguinha. A Câmara dos Deputados tem a forma de uma concha voltada para cima. O Senado, uma concha para baixo. A concha para cima representa o recebimento da luz divina e do calor do sol. A outra para baixo deposita a luz sobre o povo brasileiro, através de seus representantes lá. Por exemplo, as conchas, a pedra filosofal e a pedra cúbica do universo, tendo como forma piramidal a tônica maior nas construções de Brasília. Olha só esse trabalho feito pelos grandes
iluminados, vamos dizer assim, e a responsabilidade tamanha que recai sobre os ombros daqueles que trabalham diretamente sobre essas influências, sobre esses egrégoras, sobre essas espiritualidades, né? Então, aquelas pessoas que vão para o Congresso Nacional, vão para o Senado, vão trabalhar, vão representar os anseios do próprio povo brasileiro, tem uma responsabilidade muito grande. E é tal negócio, e a lei do karma, ela permeia tudo isso, ela trabalha tudo isso aí. Então, se as pessoas não trabalham dentro dos ditames da lei, aí os senhores que trabalham o destino humano, né, eles procuram trabalhar tudo isso aí. E aí, hoje em dia, cada vez fica mais evidente que o karma está atuando, mas está atuando mesmo firme, com um grande propósito. E não vai ficar pedra sobre pedra, com certeza. Configuração esotérica da bandeira brasileira. Então, branco, ausência de luz. Né? Eu acho que nós já lemos isso aqui, não lemos não? Compartilho e tal, vamos à frente um pouquinho mais. Então, Brasil, astrologia. Escorpião. Olha só, Marte, Plutão. Contraparte de Touro. Aponta os estados nordestinos, morte ou transformação. Transmutação. Então, aí vem Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O próprio nome da estrela que representa Pernambuco é Mu, que é o nome também da Atlântida. Então, o escorpião, né, que representa esses estados nordestinos, que é um povo muito sacrificado, né, e que agora, depois de certo tempo, começou, então, os políticos, os empresários e tudo mais, começaram a voltar os olhos para lá. Goiás, Argos, Canopus. É a divina barca, ou a arca, ou a garta. Aponta o caminho de Marte, sendo que, esotericamente, o planeta Terra pertence à verdadeira cadeia marciana dos discos voadores. Então, Brasil astrológico está aí, grande. Então, no Cruzeiro do Sul, aí agora que nós vamos ver uns detalhes interessantes. No Cruzeiro do Sul encontramos Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então aqui nós temos uma cruzeta, nós temos uma cruz aqui, né, que é o próprio Cruzeiro do Sul. Inicialmente, essas estrelas representam o INRI, que está na tabuleta do Gólta, né, na tabuleta do Gólta, além do itinerário ou caminho feito pela essência divina, tendo o Espírito Santo ao centro, ou a rosa sobre a cruz. Então, o próprio Cruzeiro do Sul já aponta um caminho, um itinerário. E que esse trabalho, quando veio do Oriente para cá, ele fez esse itinerário, né? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Caracterizando o Cruzeiro Mágico, no novo ciclo, observamos Parimã, Vila Velha, Itaparica, Nova Chavantina e no centro São Lourenço. Olha só o detalhe desse Cruzeiro Mágico, né? Mostrando esses valores já agora no terceiro milênio, no futuro ainda um pouco mais distante. Né? Então, um dia daqui a muito tempo, e as pessoas que pegarem a bandeira brasileira e decifrarem, né, o mistério do Cruzeiro do Sul, aí vão encontrar lá, né? Bahia, Minas Gerais, não sei o que, blá, blá, blá. Mas já não será mais o mesmo. Que é o caso, as pessoas que procuram a pirâmide, procuram Tibete, e procuram outros tantos lugares também, que tudo isso já foi fatos passados. Então, todos esses valores estão no Brasil. Né? Permeia as terras brasileiras, terra Brasília, terra sagrada. Então, tem muita gente ainda que não sabe, então fica procurando esses valores lá em lugares distantes, fora do Brasil. Então, as 5 estrelas inauguradas em nossa querida bandeira, Mato Grosso, Tocantins, Roraima e Amapá,
expressa o início do quinto sistema de evolução. Ou seja, do terceiro sistema, vamos dizer assim, representar assim mais ou menos, né? O quinto sistema de evolução. Início temporal da Era de Aquário, que já começou, já tem um tempo. O grande cão, Sírius, que deu o primeiro trono ao Logos. Primeiro trono. Então vamos ver assim, pai, mãe e filho, né? Vamos dizer assim. Pai, filho e Espírito Santo. Então esse pai aí, no caso, né? Vamos dizer assim, ele é representado pelo grande cão, que é por isso que é chamado de primeiro trono dos Logos. O cavaleiro São Jorge, o Akdorj, das tradições trans-himalaianas, né? Ou a confraria de Caleb, no Egito, Vênus. Que aí, no caso aí, o Napoleão ele esteve em contato com esse pessoal dessa confraria. E no caso de Akdorj, aqui, é uma representação, esse ser nunca existiu, mas é um simbolismo, é um cavaleiro, né, em cima de um cavalo, lanceando o dragão, e lá adiante está uma moça, né, no qual ele está defendendo daquele dragão. Então, já aqui para o lado do Ocidente, já se transmutou essas informações, e de Akdorj passou para São Jorge, né, e a tradição continua. Mas essa história, vamos dizer assim, essas informações da cavaleira Akdorj, isso é muito antigo mesmo, é muito antigo que se possa imaginar. O Brasil e Zodíaco. Ao estudarmos cosmogênese, ou seja, a formação do universo, entendemos que existem 3 zodíacos, que configuram 3 tronos, logos ou planos cósmicos, pai, mãe e filho. Então, o zodíaco é a eclíptica que limita a ação de cada sol, de cada mundo ou logos. Então, o sol vai passando pelos signos zodiacais e assim vai sucessivamente. Esses 3 mundos, planos, logos ou tronos, são separados pelos 3 grandes zodíacos. Então, vamos ver. Então, o Brasil e o zodíaco. Temos como base as constelações primordiais. Indicamos a relação com o zodíaco. Então, as constelações, já houve outras constelações. Então, possivelmente na Atlântida, a configuração celeste devia ser bem diferente da nossa. Como será também bem diferente do que virá pela frente. Uma nova civilização que está já chegando por aí. Primeiro zodíaco, representa o mundo divino. Possui 10 casas ou signos que se refletem em seus correspondentes nos mundos interiores, né? Nos mundos etéricos. Eu vou por aí afora, né? Argos, navio, arca de ouro. Aí está a representação do que nós podemos chamar de Agartha, né? Procure no Google, você vai achar. Segundo o zodíaco, representa o mundo celeste. É composto de 12 casas ou signos, com seus reflexos nos mundos interiores, nos mundos mais sutis, mais espiritualizados. Abrange os signos que compõem a constelação do Cruzeiro do Sul, o triângulo, os 3 olhos, Órion, Espírito de Deus. Cruzeiro do Sul, origem das forças sutis da natureza, que representa o Centauro e a constelação de Virgem. Terceiro zodíaco, representa o mundo terreno, ou humano, refere-se a 14 casas ou signos, que se refletem em seus correspondentes nos mundos interiores, ou superiores, como queiram. No ser humano, tem sua sede no chakra cardíaco, com suas 12 mais 2 pétalas, que é a expressão do homem superior ou adepto. O grande cão Sírius, o cão maior que está aí. Então, essa é a representação. Sol cabalístico, sol oculto. Veja só, é muito difícil, é muito complicado se tratar de certos assuntos e tentar trazer a coisa para as informações, para os níveis assim, mais fáceis, coisa e tal, de se explicar, mais ou menos, coisa e tal. Mas as informações existem, entendeu? E se for fazer assim a coisa assim, feijãozinho com arroz, né? Dilui muito as informações.
Então é necessário que as pessoas tomem conhecimento, e a ideia é essa, que elas tomem conhecimento e procurem crescer, procurem ir atrás dessas informações, procurem aprender, e aí com isso vai adequando suas consciências a um novo estado de consciência, lógico. Então, se for ensinar em nível religioso, aí fica muito complicado. As pessoas não vão procurar crescerem, né? E aprender um pouco mais. Então, a pessoa explica, está explicado, fica por isso mesmo, cada um vai para o seu lado. Mas a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas entendam que existe muita coisa por trás da iniciação, da ciência iniciada das idades. E essa ciência é que está preparando todo um nível energético, espiritual, de consciência para o novo Brasil e para o novo mundo, que está chegando por aí, que está chegando. Por incrível que pareça, é uma grande verdade. Primeiro, fazer uma limpeza, né, nos trabalhos de Hércules. Então, nós estamos agora na limpeza das estrebarias do rei Algias. Então, está limpando toda a sujeira das estrebarias, né, no Brasil e no mundo inteiro. Porque não se pode chegar à idade de ouro, o ciclo maior, melhor, vamos dizer assim, de alto nível espiritual, ainda com muita corrupção, muita ladruagem, vai por aí afora. Então está sendo feita uma limpeza geral, não só no Brasil, como no mundo inteiro, para adequar, né, vamos dizer assim, o planeta, né, as terras sagradas, principalmente, a um novo estado de consciência, aos seres de alta hierarquia que aí vão chegar. Então o sol oculto é o Surya, a causa das causas. Representa sempre o futuro, embora abarque o passado e manifeste-se através das hierarquias criadoras. Essas hierarquias criadoras são humanidades que se formaram em outros sistemas de evolução, e não na Terra, em outros planetas. E agora, essa hierarquia criadora está sendo formada por nós, pela nossa humanidade. A nossa humanidade vai ceder à evolução um novo estado de consciência, uma nova hierarquia, e uma nova hierarquia criadora. Representa a estrela polar. É também chamado de Supremo Arquiteto do Universo. Está ligada à estrela Sirius. Olha só. Aí mais um detalhezinho para a maçonaria também, né? Uma colher de chazinho para a maçonaria do Sol oculto, ou Surya, que também é chamado de Supremo Arquiteto do Universo. E o Sol equatorial deste mundo, ciclicamente, saem os Matradevas, arquiângelos, e descem à Terra, trazendo um novo plano de evolução para serem realizados pelos seres superiores em Shambhala. É chamado de Matradevas, é a consciência do porvir das hierarquias criadoras. Então, esse estado de consciência, chamado Matradeva, que vem dar espiritualidade aos seres, às hierarquias criadoras. Quer dizer, como se fosse a parte espiritual, né, divina, superior, desses seres, dessa humanidade. Isso vem mostrar que existe muita profundidade, e às vezes as pessoas ficam achando assim, que tem que estudar muito, tem que aprender muito, mas é assim, até para chegar numa faculdade, para chegar numa profissão, para ser médico, doutor, engenheiro, não sei o que, coisa, tem que estudar. E é a mesma coisa, para se chegar ao seu Deus interior, você tem que estudar, tem que meditar. Se você não meditar, se você não estudar, se você não comparar as coisas, se você não for atrás, se você não procurar lá no Google essas informações, agora facilita bastante, né? Embora tenha muita coisa que não tem nada a ver, muita história, né? Muita história da carochinha, mas também tem muita coisa boa. E se souber procurar, e procurar nas grandes escolas iniciáticas, vocês vão encontrar essas informações. Então, nós temos um livro, né? Esse livro aqui, não sei se vai aparecer bem para vocês, né? Vai chegar, está aparecendo. Então tá aí, ó. É uma apostila, né? Falando sobre tudo isso que eu falei e muito mais. Tem muita coisa que a gente esquece, tem muita coisa que a gente, né? Ou não lembra a mesma coisa, e tem coisa que a gente não pode falar também assim de público, porque nós estamos em nível de uma palestra pública, que é uma palestra só para
aguçar a vontade, né, da pessoa crescer, de melhorar e tal. O princípio maior da palestra pública é que as pessoas entendam que existe muito mais do que ela possa imaginar. E ela, às vezes, passa pela rua, passa nos monumentos, frequenta instituições e vai por aí afora e não tem ideia do que seja a ciência de identidade das idades. Então, aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo, vão aparecendo, né? Hoje em dia se fala muito de mecânica quântica, já fizemos 2 palestras aqui sobre esse assunto, então há um crescimento. Se vocês forem nas igrejas, as igrejas mais antigas, vocês vão ver lá símbolos canônicos lá terrivelmente interessantes. Mas o caso é que as pessoas não têm maiores conhecimentos, né? E vê só uma figura, né? Um desenho, uma coisa parecida, e não entende, né? Por exemplo, aqui em São Lourenço, na igreja matriz aqui, né? Existe no teto os 4 animais da esfinge, né? Existe lá o touro, a águia, o leão e o anjo. Está lá bem grandão lá em cima. Quando se fala no Cordeiro de Deus que torna os pecados do mundo, aí você vê na igreja lá, você vê um cordeiro branco com uma cruz assim por trás dele. Aquilo ali é um simbolismo. E esse simbolismo, na realidade, é Agartha. É uma cidade espiritual de onde provém todos os seres de autarquia que vêm ajudar a evolução da humanidade. Então, naquela época se expressava dessa maneira, né? Não podia se revelar, não podia dizer, mas esconderam muita coisa da humanidade, né? A própria morte, o próprio fenômeno morte é uma coisa complicadíssima e, no entanto, é tão fácil. Os mundos paralelos estão aqui diante de nós o tempo todo, né? Quando nós morremos, quando nós dormimos, encontramos com os nossos familiares do outro lado, né? E quando a gente volta, apaga tudo, deixa de ver, e sempre nos ensinaram que morreu, acaba tudo, né? Então, esse desejo incontido das pessoas quererem tudo para agora, né? Recolherem dinheiro o mais possível, farturas e um monte de coisas. Nossa Senhora, o cara ganha milhões e ainda quer mais. Mas por quê? Porque ele imagina que vai morrer e vai acabar. Mas, no entanto, o karma vai pegar ele na curva. Lá na frente ele vai... Nossa, o tempo passa depressa, são 9 horas. Então, quando nós falamos sobre karma, né? Karma, reencarnação, livre-arbítrio, nós vamos entrar nesses detalhes aí também. Porque são coisas assim que, se hoje a humanidade também não está adequada aos ditames do novo ciclo, da nova era, da nova consciência do terceiro milênio, muita coisa também foi podada também dela. Não ensinaram direito o negócio, né? Não fizeram o trabalho de cada direito. E a humanidade, né? Foi tolhida desses conhecimentos. E isso já vem desde a Atlântida, né? A Atlântida fundou há 11 mil anos atrás, né? Foi o último cataclismo dela, que até a Bíblia fala desse cataclismo. Então, e aí, o pessoal caiu no barbarismo, vai por aí fora. Muito bem. Mas no caso que também tem um detalhe. Nós comentamos lá no início sobre a cidade de Brasília. E por que Brasília? Né? Então as pessoas olham, vamos dizer assim, para o adorno, né? Para a situação que está acontecendo agora. Mas não é por aí, porque as grandes cidades, as grandes capitais, foram grandes cidades no passado. Né? Então foi deixado um egrégora lá, uma energia poderosíssima, e aí, na volta, né, das civilizações, os grandes iniciados, eles procuram esses lugares que tem um egrégora já formado para criar, vamos dizer assim, inaugurar um novo estado de consciência. Aproveitar aquele egrégora para dinamizá-lo. E dinamizar e aproveitar o crescimento da humanidade. Então a coisa mandando por aí. Não é à toa que existe Nova York, Rio de Janeiro, a França lá em Paris, vai por aí afora, São Paulo, Rio. Não é à toa que existe. Existe um porquê, né? E essas coisas, vamos dizer assim,
tem uma dica lá que na Bíblia fala sobre Moisés, né? Então, Moisés levou o pessoal, passou pelo rio, né? Atravessou o rio, o mar, né? Atravessou o mar e tal. E por que ele fez isso tudo? Os detalhes estão ali entre linhas, coisa e tal. Mas aquele mar, na realidade, não existiu aquela travessia. E sim as paixões. Ele conseguiu que o seu povo, a maioria, um pequeno grupo do seu povo ali, não se envolvesse com as paixões do momento, como acontece hoje. Hoje a grande massa está envolvida em paixões. O negócio é feio. Né? As crianças são estimuladas a copiar, né? A viver em direção aos figurões, né? Do futebol, da televisão, tudo mais. A gente tem que ser uma coisa parecida, não é por aí. E às vezes o dinheiro não dá, eles vão roubar. E é isso. Então, a televisão tem muita coisa boa, mas também tem essas coisas que estimulam muito as crianças terem coisas que às vezes o karma às vezes não lhe permite. Infelizmente, isso que é verdade. E assim é mostrada a certas situações ao povo em geral, e aí as pessoas querem copiar. Então, o que falta? Falta super-heróis, no sentido espiritual. Falta exemplos, grandes exemplos no nosso povo, no nosso meio, para que o povo possa seguir essas pessoas, como exemplos, né? Até que um dia ela vai entender que ela é o exemplo, e não seguir o outro. Mas inicialmente, como numa família, as crianças copiam os pais, né? Entendem dos pais, vai por ali. Mas no sentido amplo, social, vai através das grandes personalidades, vai por aí afora. Então, como não tem, né? Os exemplos não são os melhores, a mídia nos informa coisas terríveis que acontecem, e aí o povo fica, como vocês conhecem muito bem, você vê um formigueiro ali, você vai, pisa nele e sai fora. O que acontece? A formiga fica toda desbaratinada dali. E é mais ou menos o que está acontecendo com a humanidade. Falta referências. Então as pessoas se apegam a religiões, se apegam à forma de governo, se apegam à política, e vai por aí afora. E então a coisa funciona de outra maneira, o caminho vai para outro. E aí as forças do mal adoram essa situação e vão trabalhando essas pessoas para que elas possam afundar cada vez mais, porque é o que mais interessa a eles. E eles, nossos irmãozinhos da sombra, sabem muito bem que o tempo deles está contado. E eles não querem perder, né, a oportunidade. Então eles estão fazendo de tudo, né, para pegar principalmente as crianças. Porque se não alimentar bem as crianças, a madeira lá na frente, a árvore não vai dar coisa boa. E então eles trabalham em cima disso aí direto, né, forjando situações para que as crianças procurem coisas que às vezes não lhe competem. E os pais não sabem ensinar, os pais estão voltados ao trabalho, né, a trabalhar para sustentar, que é uma coisa complicada, uma coisa difícil, mas, por outro lado, as forças do mal vão tomando conta também. Elas vão tomando conta. E nós temos que tomar cuidado com isso aí. Temos que tomar cuidado com as crianças, principalmente. Aí vem o caso do professor Henrique de Souza. Ele fala, espécie mestre semine. A esperança da colheita reside na semente. Então, se a pessoa plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Se plantar maçã, não vai colher outra coisa a não ser maçã. É por aí afora, vai por aí. E outra coisa, essa formação de egrégora, dessas forças poderosíssimas, né? Então, a gente liga a televisão e um bombardeio dentro de nossas casas com tragédias, com coisas terríveis, e isso vai alimentando o subconsciente das pessoas. E aí, com isso, fica mais fácil as forças do mal atuarem no meio do povo. Porque elas vivem com medo, apavoradas, e às vezes coisas que nem aconteceram com elas, e, no entanto, elas acompanham as novelas, acompanham os noticiários, coisa e tal, que muita coisa às vezes também não está muito errado de apresentar, né, porque também alerta o povo, mas, por outro lado, como o povo é uma criança, então fica à mercê
dessa situação. E aí, grandes filmes terríveis, né? E são apresentados na hora de dormir, as pessoas assistem aquilo ali e levam no subconsciente para o sono. E isso aí se realiza do outro lado. E as pessoas vivem cada vez mais apavoradas, estressadas, o câncer aumenta cada vez mais, doenças cada vez aparecem mais, doenças complicadas, difíceis de se curar. E então, o problema é nosso. No outro dia eu vi na televisão numa entrevista, numa mesa redonda, alguém falou assim, perguntou de chofre, né, para uma das pessoas que estava ali presente. Você usa drogas? Aí a moça respondeu, e quem não usa? Olha só, criou-se um ambiente ali chato, né, desagradável, e no entanto ela foi explicar, porque aí começou, o açúcar tem drogas, tem misturas químicas ali que acabam com todo mundo. E vai por aí. E foi mostrando um monte de coisas que nós comemos, usamos e que tem drogas. Né? O cigarro, bebida, vai por lá fora. Aí ela falou assim, então quem não usa? Né? E é por aí. Então nós temos que ter cuidado com as nossas vidas. Não vivermos assim ao bel prazer das forças ocultas que estão aí. Porque existem forças ocultas também do mal. Também não é só do bem, não. Também existe do mal. E é por aí que nós temos que tomar cuidado. Por isso nós estamos mostrando esses valores para entendermos o seguinte, que as pessoas estão desesperançadas, inclusive em relação ao Brasil e ao mundo também. Mas, no entanto, os ditames da lei não é qualquer políticozinho, não é esses bombons que tem por aí que vão conseguir mudar, não, porque isso já está implantado no Brasil. Isso faz parte do Brasil. Quem fizer por onde, quem acreditar nisso e procurar esses valores, vão conseguir entrar em contato com o seu Deus interior e vão descobrir mais coisas ainda. Dentro do Brasil, não do lado de fora. Porque cada país, cada nação já cumpriu o seu dever. Agora a bola da vez é o Brasil. Então tá aí, ó, olha só. Lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Já no Brasil, né, fala sobre a consciência do terceiro milênio, aí se fala o seguinte, aí o professor Henrique coloca lá, nos seus livros, né, nas suas revelações, fraternidade, igualdade e liberdade. Olha só, já mudou o esquema. Não é mais, o povo da época vivia oprimido, então necessitava de uma liberdade. Hoje em dia já não é bem assim. A pessoa já tem um certo movimento, coisa e tal, do ir e vir, coisa e tal, né? Então o que precisa é fraternidade. E depois, né, a fraternidade, educação, a gente vai por aí fora. E a igualdade de consciência, de estado de consciência. Da mesma forma que nós temos os dedos da mão, cada um com uma característica, mas todos eles funcionam juntos. Então, um é médico, outro é engenheiro, o outro é piloto de avião, vai por aí fora. Então, o conjunto, né, trabalha para o progresso do próprio povo, da própria humanidade. E a liberdade de consciência, de você poder escolher o que você quer, não só na profissão, como também na espiritualidade. Você pode trabalhar à vontade isso aí, sem nenhum problema, mas nunca deixando de entender que Deus é um só. É o Deus único e verdadeiro, né? É o Deus único e verdadeiro. Então, e nós devemos respeitar a todas as religiões e entendermos o seguinte, que as pessoas que entendem que está salvo pela sua religião, ele está cometendo um erro, que não é por aí. Porque todas elas fazem parte de um conjunto. Então, dizer que um dedo, o dedo indicador, é que é o melhor, não é assim que funciona. O polegar é melhor, não é assim. Então, minha religião é melhor, a outra é melhor, não é bem por aí. Na hora que começamos a entender, mesmo dentro das nossas religiões, nossas filosofias e tudo mais, que entendemos que nós fazemos parte de todo um conjunto, né? Que nós vimos lá atrás, falando sobre logos planetário. Logos planetário é um conjunto de consciências, de alto nível espiritual, mas é um conjunto, não é um ser, não é uma pessoa, não é um anjo, é um conjunto, é praticamente quase uma humanidade que está ali. Então eles têm o quê? A igualdade, né? Pela proposta que eles têm ali, né?
e a liberdade de atuarem em vários planos de evolução. Então, esse é o detalhe, né? Então, vamos voltar aqui um pedacinho, que eu acho que eu não acabei, né? Eu não acabei. Então, vamos lá. Luta pelo dever, olha só. Então, era fraternidade, igualdade e liberdade, agora luta pelo dever. Então, você fala tanto em direitos, mas ninguém tem dever. Então, meus filhos têm direitos, mas não têm dever. Então, faz o que bem entende, né? E a gente tenta, os velhos, né, o mais velho está tentando consertar as coisas que eles fazem. E não é por aí, não. E deve existir o respeito, a fraternidade dentro de casa, entre pais, mães, filhos, blá, 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 blá. Todo mundo tem que ter, não é isso? E a igualdade dentro de uma proposta da família. E a liberdade de atuar, se o cara quer ser, se o rapaz ou a moça quer ser médica, pode ser. E não ser obrigado a ser o que o pai queira que ela seja. Então, aqui, vamos mostrar aqui um desenho, né? Vamos mostrar aqui um ideograma. Então, estou mostrando aqui, a estrela Canopus. Está ela aqui, né? Ela fica abaixo do Cruzeiro do Sul, né? Ou não, fica para cima do Cruzeiro do Sul. E tal. E lá junto da constelação de Órion, você vai encontrar uma estrela que diz que é a estrela maior que existe, que é a estrela Sirius, né? É a estrela Sirius. Mas o caso é que aqui na nossa configuração, aqui nós fizemos 3 estrelas. Então colocamos uma em cima e 2 embaixo. Então a de cima é Canopus e a de baixo é Sirius. Mas a astronomia já prova que a estrela Sirius é binária, são 2 estrelas. Então mostra que ali tem uma tríade. E essa tríade é justamente a tríade que vai se manifestar no Brasil. Brasil do 3º milênio. E é por aí mesmo. Então, dizem que os nossos destinos, vamos dizer assim, as nossas vidas, o nosso karma, até o Dharma está nas estrelas, estão nas estrelas. E é por aí mesmo. Então, inclusive, a própria Via Láctea é um sistema que ainda vai se realizar. Um dia isso tudo vai vir para a Terra. Brasil. Quanto às tríades que já estão se manifestando no Brasil, uma é ligada ao governo espiritual através da harmonia, da justiça e sabedoria, e a outra ao governo temporal, sob a égide da ética, da moral e da política, do amor sob rigor. Entendemos? Então, amor como rigor. Então, quem ama, pune, né? Castiga, né? E vai por aí afora. Aí, no caso, está falando do governo temporal, né? Então, o pessoal pensa que vamos dizer assim, que tem uma função, uma profissão, uma função, né? Designado para cumprir uma certa ordem, e ali ele faz o que ele bem entende, porque rola na mão dele dinheiro, tanto dinheiro, que ele sai comprando coisa com o dinheiro dos outros, né? E assim vai mexendo com tudo. Muito bem. Mas o caso que nós já falamos sobre o governo oculto do mundo. Então, por exemplo, lá nos anos 30, né, não sei se foi 27, 28, mais ou menos, que houve a quebra da Bolsa de Nova York. Não é mesmo? Imaginem como é que foi feito isso aí. Foi grandes escolas iniciáticas que fizeram isso aí. O governo oculto do mundo que fez a quebra, porque a situação já estava demais. A situação também dos gangsters também, existiu também uma situação. Tinha que cumprir. E aí, logo depois, acabou, tem que se resolver. E aí veio toda uma estrutura que acabou colocando o Al Capone na cadeia. Vai por aí. Então não tem assim o mal que sempre dure. Não existe esse tipo de coisa, né? Ou seja, ou nunca se acaba. E é por aí mesmo. E agora você está vendo agora no Brasil também, né? As coisas terríveis que acontecem, a gente liga a televisão e coisas terríveis acontecendo, né? Descobrindo coisas horrorosas nos nossos bastidores e o povo passando fome, né? Nunca disseram que essas pessoas podem pensar, e vamos pensar, vamos realizar. O seu destino está na sua mão, você vai realizar. Então, eu estava vendo um documentário no outro dia, na TV Escola, e assisto a TV Escola, né? Então, falando sobre as crianças lá na Índia, coisa e tal, e a coisa era sobre crianças. Então, mostrando, né, as crianças na pobreza, coisa e tal,
E aí, esse filme já deve ter sido feito há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Então, estava perguntando para algumas crianças, e algumas crianças estavam dizendo que elas eram felizes assim, entendeu? Vivendo assim, mendigando, coisa e tal, papapá. E é isso. Então, colocaram na cabeça dela que aquilo ali é o certo. Não pode mudar. E aí, como é que fica? Não é mesmo? Mas aí a lei, ela vai trabalhando, alguém vai chegar para ela, e parece que tinha uma ONG já trabalhando lá com eles lá, né? E já estava trabalhando essas crianças, para entenderem de outra maneira. E não ficar, inclusive crianças morando em lugares de prostíbulos, né? E aí, não que estivesse envolvida com a situação, mas que eram filhos de pessoas que moravam, que atuavam ali, né? Então, tentando tirar isso da cabeça delas, né, de que aquilo ali era o certo, né? Tinha que ser assim, está tudo acabado, vai por aí afora. E não é por aí. É o que nós falamos. Na hora que aparecer grandes personagens, justo, digno e perfeito, o povo muda. A situação toda nossa é que os exemplos são terríveis, né? O negócio é ter dinheiro, correr atrás de grana, vai por aí afora. É só isso, mais nada. O Brasil já crepita a chama do fogo sagrado, criador de todas as coisas, por determinação da lei cíclica, desde épocas imemoriais, desde a Atlântida, olha, nós estamos falando, esta terra foi escolhida para ser o santuário da iniciação moral do gênero humano e pátria da concórdia universal. E é por aí, novo estado de consciência, aí vindo no Brasil, escondidinho e coisa e tal, não é mesmo? Eu estava conversando com uma pessoa no outro dia, ela estava mostrando uma coisa interessante, que o catolicismo entrou na Índia, e ele foi pegar quem? Foi pegar justamente as pessoas pobres, as pessoas que nunca tinham direito a nada, acho que Dalit, uma coisa assim que eles chamam, né? Não estou lembrando bem o nome agora. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão atuando em cima dessas pessoas, e tirando essas pessoas daquela mesmice de sempre que estava lá. Olha só como é que pode. Aí vem o Papa, chega ali e mostra uma outra realidade. Quem sabe se não vê uma inspiração divina e mostrou aquilo ali. E isso acontece no mundo inteiro, né? Isso acontece em todo lugar. Quer dizer, nós não ficamos abandonados, vamos dizer assim, não estamos abandonados. Então, Brasil Consciência. Aí, no nosso caso aqui, a Sociedade Brasileira de Eubiose, o professor Henrique Jair de Souza. Então, ele diz o seguinte: reconstruir é o brado que nos compete. Sim. Reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigida pela nova civilização. Então também tem uma coisa, é igual ao colégio. Então exige-se das crianças que elas estejam adequadas para passarem de ano, para passar para o outro grau. Vão mudar de sala. E mais ou menos a situação também na humanidade é a mesma coisa. Então, aí que ele fala aqui, é um estado de consciência que é exigida pela nova civilização. Então, a nova civilização que já está por aí chegando, coisa e tal, então, a exigência é essa, novo estado de consciência. Então, tem que mudar tudo, mudar os costumes todos, porque a coisa está feia do nosso lado. Então, a bandeira brasileira é, por assim dizer, um arcano vivo, acenando do Brasil para o mundo os novos ditames da lei de evolução, convocando a todos para reflexão e iniciativa na conscientização e preparação de uma nova qualidade de vida para todo o orbe terrestre. Então, está mostrando aí esses valores todos. E é por aí. Então, existe muita gente boa, muita gente, olha, espiritualizada e tal, mas que precisa já começar a entender, a direcionar os seus olhos para esse Brasil novo que está para acontecer. Talvez não seja para agora, né? Porque para limpar isso tudo que está aí, essas cavalarias dos deuses Algia aí, né? Lá dos 12 trabalhos de época, não é fácil não. Não é mesmo? Então, até tem pessoas que já são mais assim, mais incisivas, e dizem que vai ser através de sofrimento, né? Da quebra mesmo, para poder as pessoas começarem a pensar. Então, a tônica deste milênio é cumprir com o dever.
as virtudes da consciência superior, tendo o amor, sabedoria por princípio, a ordem consciente por base e o progresso evolutivo por fim. Então, de uma maneira assim mais espiritualizada, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, mais abstrata, então está aí o amor, sabedoria por princípio, a ordem consciente por base e o progresso evolutivo por fim. Então é isso. Já estamos assim, no auditório é quando a luz figura, né? A gente fica mais à vontade e tal. Eu não sei se vocês estão me olhando, se vocês estão me entendendo, se vocês estão me vendo, tá vendo? Mas estamos aí, então fica meio restrito, né? Mas mesmo assim, aqueles que quiserem me ver, quiserem que eu apresente o trabalho, quiserem que eu faça as palestras, podem me convidar, que nós estamos aí, nós vamos lá fazer palestra, sem problema nenhum, né? E é isso. E ninguém fez pergunta? Então é isso. Então, pessoal, e para finalizar, né? Aí está a outra apostila, aquela que nós apresentamos da outra vez foi sobre os mistérios das manifestações divinas, e essa aí é o mistério da bandeira brasileira. Então, se quiserem, pode entrar em contato comigo, nós temos as apostilas, são 15 apostilas, tudo voltando às palestras públicas que nós já fizemos, né, durante 40 anos, e essas são as nossas experiências, e se quiserem, né, mais detalhes, mais informações, que é que nós falamos. Nem tudo a gente pode falar assim de público abertamente, né? Porque tem gente que às vezes não entende e ainda fica com raiva da gente também, né? Ainda tem esse detalhe. Então, se quiserem saber um pouco mais, né? Aí vem aquela brincadeira assim, vem pra caixa você também, né? Eu vi, você vem também, ué. É por aí afora. Alguém perguntou alguma coisa? Nédio Luiz, grato pelo agradecimento. Miguel, muito boa palestra, Diana. Aí tem um pessoal aqui falando aqui, respondendo aqui pra gente, falando, né? Ninguém mais falou. Parece que só 4 ou 5 pessoas assistiram, né? Não sei se é verdade. Tá uma brincadeira. E vamos ver se na semana que vem nós vamos fazer, nós estamos preparando uma palestra, já tem algumas coisas, muitas coisas prontas, mas a ideia é o seguinte, ou nós vamos falar sobre os elementais, ou nós vamos falar sobre realização, iniciação e evolução. Então vamos ver o que nós vamos preparar, né? Até segunda-feira, mais ou menos, já tem mais ou menos uma ideia. Aí nós lançamos e convidamos a vocês. E no mais, saúde e boa sorte para todos. Não é mesmo? Consciência do dever, que isso que é importante. Né? E saúde e boa sorte novamente. Um grande abraço, boa noite. Até a próxima vez. Grande abraço.